tarde, leitores do Extra. Eu sou o Ramon, repórter de saúde aqui do jornal. E está começando mais uma transmissão ao vivo aqui pelo Facebook do jornal. E com o verão se aproximando, já na próxima semana, o índice de exposição ao sol aumenta e junto vem aí complicações na pele e doenças que podem ser muito perigosas. E para isso a gente convidou a doutora Alessandra Drummond, da Sociedade Brasileira de Dermatologia, para falar um pouquinho dessas doenças e o perigo que é o vilão, né, na verdade, que é o sol. Né? E quais são as principais doenças que podem acontecer com essa exposição em excesso ao sol, doutora? Então, primeiro, quero agradecer o convite. O verão, ele aumenta consideravelmente o risco, principalmente de câncer de pele. A exposição ao sol está ligada ao desenvolvimento de câncer de pele, que é grave. Então, assim, as pessoas têm tomado consciência cada vez mais de usar protetor, de evitar sol em excesso, mas ainda ficam um pouquinho assim, não acreditam que o câncer pode ser tão grave. Porque ele começa na pele, depois ele pode ir para outros órgãos. Então, quer uma manchinha, comete mama, fígado, pulmão. Então, isso é o principal, é o que o dermatologista mais tem que enfatizar, é a proteção solar, proteção tanto química quanto física do sol. Agora, outras coisas menos graves do que o câncer de pele também aumentam muito nessa época, que são as micoses, por ficar muito tempo com roupa molhada, as manchas, melasma, quem tem aquelas manchas escuras, tem que se proteger mesmo do sol, porque eles têm uma relação muito grande com a exposição. As sardinhas ficam mais escuras, aquelas sardas brancas, que são as manchinhas brancas pelo braço, pelas pernas, também aumentam. Brotoeja, tem muito, rosácea piora com o sol, a pele que é sensível fica mais vermelha com o sol, então muita coisa que pra gente tomar cuidado. Entendi. Doutora, quais são os principais tipos de prevenção que eu posso tomar? Enfim, eu quero ir pra praia, quero me divertir. Enfim, o protetor solar, né? Que enfim, a gente toca muito nesse assunto, né? Sobre a questão do uso do protetor. Qual é o melhor protetor que eu posso estar comprando e utilizando para, enfim, que vai me proteger realmente do sol? Então, não existe um protetor solar ideal. Existe o protetor ideal para aquela pessoa. São várias coisas que têm que ser avaliadas. Primeiro, se a pele é oleosa, se a pele é seca, se a pele é reativa, uma pele muito, muito vermelha, uma pele que tem manchas, muitas vezes precisa de um protetor solar físico. E aí é importante falar da diferença desses protetores. A maioria dos filtros que a gente tem no mercado, eles são químicos. Muitos têm fatores físicos na proteção. A diferença é que o sol, quando entra em contato com a pele, reage com aquele protetor e ele impede que ele seja totalmente absorvido. O filtro físico é o que era antigamente, por exemplo, as pastas d'água. O hipoglós é aquele que reflete a luz. É a base de dióxido de titânio e óxido de zinco. Então é diferente, o sol não chega nem a penetrar, ele faz uma reflexão. Algumas pessoas precisam desses filtros, mas são filtros mais caros, a cosmética não é tão boa. Tem que avaliar também se precisa colocar uma cor, se não coloca cor, se a pessoa não gosta de cor, que é cor de base. E além da proteção com os cremes, com os filtros solares, tem toda a proteção além. Então, usar um chapéu, usar camisa, usar guarda-sol. Hoje em dia a gente tem roupas que elas têm um filtro embutido dentro da roupa. O fio dessa roupa é feito com partículas de filtro solar. Então isso impede muito a absorção do sol. Para quem tem a pele mais clarinha, é super indicado. Aí entra o problema da vitamina D, né? Que é uma grande discussão, é a vitamina D. Aí fica aquela briga, porque chega no dermatologista, o dermatologista fala, não pega sol de jeito nenhum. Aí vai pro endocrinologista, pro reumatologista, fala, não, tem que pegar sol, imagina, osteoporose, tem que pegar. Então a gente precisa, o ideal seria que a gente conseguisse sentar e entrar num consenso, porque o sol não é vilão o tempo inteiro, ele tem as coisas boas. Um país, por exemplo, que não tem sol, o índice de suicídio é altíssimo. Então ele faz bem para a cabeça, faz bem para converter vitamina D, mas é tudo com moderação. Se a gente conseguir assim, ponderar, usar o bom senso, é o ideal. Não precisa nem ser lá, nem cá. Então uma pessoa que já tem um histórico de câncer de pele, meu pai teve câncer de pele, algumas vezes essa pessoa precisa sim de proteção absoluta, porque o risco dele é maior.
se precisar, ele faz a suplementação oral da vitamina D. Se não é o caso, se expor, a orientação da Sociedade de Dermatologia é exposição 3 vezes por semana por 15 minutos. Isso também varia de acordo com a pele. Uma pele clarinha, menos. Uma pele mais para negra, mais. Então, é isso. Filtro solar e moderação. Tem filtros solares orais também, que é interessante, que ajudam a proteger contra câncer de pele, contra mancha. Então tem muita coisa que a gente pode usar para fazer isso com cautela. E só para lembrar, você leitor que tem alguma dúvida, você pode estar mandando a sua pergunta aqui pro nosso Facebook, e a gente vai estar te respondendo. E doutor, e tem também a questão do tecido, né, da sombrinha do sol, né, que você está ali, enfim, tem uma diferença, né, você pode utilizar uma que tem uma qualidade inferior, né, que absorve menos os raios ultravioletas, né? Isso, tem um tecido que é bem fininho, que o raio passa quase todo. O tecido ele é graduado enquanto ele consegue fazer uma radiação ultrapassar. E aí o ideal ainda seria que todos conseguissem usar a sombrinha que tem a proteção ainda desse filtro que bloqueia mais ainda, esse filtro que é adicionado ao tecido. Que além de uma lona, você tem essas partículas de filtro para serem adicionadas. Entendi. E a questão também o ponto que você falou, né? A questão do equilíbrio, né? Porque o sol também faz bem para a saúde, né? Claro. Enfim, ele libera a serotonina, o hormônio da felicidade, né? Mas o excesso, que é aí o principal, enfim, perigo, né? Que a gente realmente está falando, né? E quais seriam os principais sintomas, assim, do câncer de pele, né? Enfim, se a pessoa sei lá, pra descobrir alguma coisa. Até porque tem aquelas pintas também, aquelas pintas normais que a gente tem no corpo, e eu acho que alguma alteração também, enfim, se você perceber, né, algumas formas de você também se ver, né, no espelho, enfim, fala um pouquinho disso. Tá. Então, primeiro é importante que cada um conheça o seu próprio corpo. E de preferência que conheça o corpo também do seu parceiro, do seu marido, da sua mãe, do seu pai, do seu filho, e examine constantemente para detectar lesões novas. Uma lesão nova já tem que levantar suspeita, já aumenta a chance dela ser maligna, não que seja, tem lesões que surgem pelo sol, mas aumenta a chance de precisar procurar o dermatologista. Agora, tem uma regra que é para detectar melanoma, que é o câncer de pele mais grave, que é a regra do ABCD. Você vê se se a lesão está muito assimétrica, se a borda dela, o B, seria de borda muito irregular, se a coloração dela é muito heterogênea, tem preto, tem marrom, tem uma área esbranquiçada, e se o diâmetro dela é muito grande. Lesões maiores do que 6 milímetros tendem a ser mais perigosas. Só que isso serve, claro, que para lesões mais gritantes, para um câncer que já está mais invasivo. A consulta periódica ao dermatologista é muito importante. Porque o nosso objetivo é tentar detectar as lesões antes delas chegarem nesse estágio de ser reconhecidas a olho nu. E aí, para isso, a gente lança a mão de vários exames. Tem a dermatoscopia, que é um aparelho que aumenta a lesão. Para quem tem muita pinta, que é difícil de acompanhar na consulta, tem um exame que chama mapeamento digital, que tem história pessoal, história familiar. Eu já encaminho para a gente fazer esse exame, porque você consegue acompanhar evolutivamente essas pintas, se elas estão evoluindo para o bem ou se elas estão evoluindo para o mal, através de características muito pequenas. Você joga numa tela, aumenta a lesão e consegue ver minuciosamente antes dela evoluir. Enfim, a gente tem uma pergunta aqui de um leitor que mandou agora pra gente, o nome dele é Marco de Castro, e ele está perguntando: minha pele do rosto descasca mais no verão, mesmo sem eu pegar sol. Por que isso acontece? Ele pode estar com a pele muito seca. No verão, a pele também precisa ser hidratada. Essa ideia que a gente tem que no verão não precisa hidratar, no inverno não precisa. Não, é errado. A gente está transpirando, está suando, está perdendo líquidos mesmo, está perdendo hidratação pro meio. Então, muitas vezes você tem que repor essa hidratação com tratamentos mesmo tópicos. Entendi. Tem outra pergunta aqui também, da Cláudia Santos. Ela diz assim: já tive melasma, com uso contínuo do uso solar consegui controlar. Agora estou com problemas de surgimento de sardas. O filtro solar impede o surgimento das sardas? Ele impede que a sarda escureça e
impede que surjam outros, mas não totalmente. Ele diminui o surgimento. Mas o melasma, ele não tem cura. Então, se já teve melasma, o melasma tá aí, tem que tomar muito cuidado. Por mais que você tenha tratado o seu melasma, ele tenha desaparecido, uma exposição ao sol pode fazer ele reativar, porque é uma condição genética. Então, essa época do ano tem que tomar muito cuidado, porque senão a paciente com melasma passa o ano inteiro tratando. Aí chega no sol, chega no verão, pega 2 dias de sol, volta tudo. Então, adaptar o tratamento para o melasma, usar o filtro, usar essas dicas que eu falei de chapéu, de proteção física mesmo. E doutora, a gente falou sobre a prevenção, né, das doenças. E tem mais alguma outra dica que a senhora queira dar sobre, enfim, se prevenir? Enfim, tem protetor solar, tem o chapéu, tem um horário específico, por exemplo, que você pode tomar sol? Tem. Então, a radiação ela é dividida principalmente em ultravioleta A e ultravioleta B. A ultravioleta B é aquela que aumenta nos períodos que o dermatologista sugere que não pegue sol, que é o período de depois de 10 horas da manhã e antes de 4 horas da tarde. Nesse período a concentração dela está muito grande e ela é cancerígena. Então, sempre que possível, opte por pegar sol fora desses horários. Isso seria o ideal. Outra dica que eu posso dar sobre essa época do ano é sobre as micoses. Essa é uma época que aumenta a procura do dermatologista para tratar de micose. O fungo ele gosta do ambiente que está úmido, então saiu da praia, troca logo a sunga, evita ficar com a roupa molhada, evita compartilhar objetos, mesmo que você conheça a pessoa que está compartilhando, procure ter sua própria toalha, seus próprios utensílios pessoais, leva sua cadeira de praia, ou se não tiver como, cobre a cadeira de praia que você alugar, bota uma canga, bota uma toalha em cima da cadeira, não senta direto porque você não sabe quem sentou ali antes. Sauna também, chão de sauna, chão de lavar o pé, sempre usar chinelo, porque o fungo tá ali. E aí depois que contamina, tratar é muito mais difícil, é muito mais fácil prevenir do que ter que tratar. Entendi. E quais são as principais complicações essa exposição ao sol em excesso? Além do câncer de pele, enfim a gente pode ter várias complicações, né? Grande, né? A variedade de doenças que pode acontecer. Quais são as principais complicações que tem mais chegado pessoas assim para você pedindo tratamento? Então, além do câncer de pele, envelhecimento, é uma coisa até que eu vejo muito no consultório, quando você tenta convencer a pessoa a usar o filtro solar e fala de câncer de pele. Nem prestam muita atenção no que você está falando, porque você tem a tendência de achar que aquilo não vai acontecer com você. Agora, falou em mancha, falou em envelhecimento, aí convence, porque vai acontecer com todo mundo. Por isso que as mulheres ainda usam muito mais filtro do que os homens. Agora, fora isso, de risco tem a queimadura. As queimaduras, elas são graves também. Tem que tomar cuidado, porque uma queimadura pode provocar desidratação. Algumas queimaduras têm necessidade até de internação. Então, queimadura com bolha, queimadura que acomete uma extensão maior do corpo, muitas vezes precisa ser vista por um médico. Entendi. E a importância também de não se automedicar e sempre estar procurando um dermatologista? Você ressalta isso também? Sim, claro. Remédio caseiro é super perigoso. Apesar de ter alguns que a gente sabe que ajudam, que amenizam, começam a entrar outras coisas nessa composição que podem deixar a pele até fotossensível. Então, evita tratar usando coisas que você não sabe como vão reagir na sua pele. Pode dar alergia, pode dar sensibilidade, pode dar espinha. Procura sempre uma orientação, é o ideal. Temos uma outra pergunta de um outro leitor aqui, é a Sandra Menezes. Ela está perguntando assim, tenho algumas pintas vermelhas pelo corpo. É um fato perigoso? Eu tenho que me preocupar? Tenho que procurar uma dermatologista urgente? Não, essas pintas vermelhas elas são benignas. Elas chamam angiomas rubi. São coleção de vasinho naquela pinta. Em geral, acometem as pessoas que são muito branquinhas, não tem perigo nenhum. As pessoas que me procuram para tratar, em geral, é por estética, porque querem reduzir aquelas pintas. O tratamento também é muito simples, então se te incomodar, você pode procurar um dermatologista para diminuí-las.
Entendi. E a gente tem aí duas diferenças de câncer, né? Que é o melanoma e o não melanoma. Qual seria a diferença desses dois? O melanoma é o câncer que a gente mais enfatiza, que é o mais grave, é o que mais comumente dá metástase. É a pinta, o melanoma é a pinta. Aquela pinta escura, preta, irregular, aquilo é o melanoma. Aí tem os não melanomas. Em geral, uma ferida que não cicatriza, ou que surgiu em cima de uma queimadura, ou que acomete a região da face, nariz, rosto. Aí são os carcinomas. Eu costumo dizer assim, para até tranquilizar, eles são mais benignos. Não é que sejam benignos, eles também são malignos, também são tumores de pele malignos, mas a chance de metástase é pequena. Então, em geral, a agressividade dele é local, pode ser facilmente tratado e tem alta relação com a exposição solar. Então, esse é o que ocorre em maior frequência na população? Em maior frequência. Maior frequência, exatamente. Temos outra pergunta aqui de um leitor que eu vou reproduzir. É de Ana Carla. O sol prejudica ou ajuda no tratamento da psoríase? Em geral, ajuda. Um dos tratamentos da psoríase é com fototerapia, inclusive, que é uma câmara de radiação solar, tanto de UVA quanto de UVB. Tem as duas câmaras de tratamento. Em alguns casos, como a psoríase é uma doença que ela tem um comportamento muito individual, em alguns casos pode piorar. Mas essa é a minoria. Em geral, o sol melhora. Eu oriento os meus pacientes com psoríase a irem à praia, pegarem um solzinho, que é bom. E só pra gente situar, o que é a psoríase? A psoríase é uma doença genética, que tem um caráter genético, que não pega, não é contagiosa, que são placas que podem acometer desde um pedacinho do corpo até áreas mais extensas, vermelhas, que descamam, pode acometer couro cabeludo. E o mais importante é isso, é saber que não pega. Para conscientizar as pessoas a não ter que levantar de ver alguém com psoríase, que às vezes quem tem uma psoríase extensa sofre muito com isso. Não pega, tem controle, não tem tratamento, mas tem controle, você consegue ficar quase sem lesão se procurar um dermatologista. E tem também, doutora, aquelas manchas na pele, né, que tem uma coloração diferente, um pouco mais clara, né? O que seria isso? As manchas pequenininhas seriam as sardas brancas. Tem uma que é só um pontinho assim, que parece uma pintinha, são as sardas brancas, é da ação cumulativa da radiação na pele. Que antigamente não tinha tratamento, agora a gente já tem tratamentos bastante eficazes. Agora, tem outras manchas, que são manchas maiores, que acomete muito mestiço, que a gente que fala que é a hipocromia do mestiço. Exatamente porque a melanina está mais bagunçada. Então tem uma área que absorve mais o sol, outra área absorve menos. Então fica uma coisa um pouquinho, parece que está um pouquinho desbotado, principalmente nas costas. Pode ser também por ressecamento. Então tem várias coisas que podem causar essas manchas brancas. O próprio ressecamento da pele faz ficar esbranquiçado. Então, além do protetor solar, a água também é uma boa dica, né? Se hidratar constantemente, né? Beber bastante água, mas a água do banho menos, porque você tira a oleosidade própria da pele. Então, aumentar a ingestão de água e diminuir a exposição ao tempo de banho, à água quente, para manter aquela hidratação da pele. Sempre que sair do banho, hidratar o corpo, que é o momento melhor para o corpo receber essa hidratação. Uma boa alimentação também inclui aí, enfim, nesses aspectos de prevenção, né? Claro. Essa época do ano a gente tende a comer melhor, né? Nosso organismo pede mais salada, pede mais coisas leves do que alimentos pesados, que é ótimo. Alimentos ricos em beta-caroteno ajudam a prevenir a pele, ajudam a reduzir envelhecimento. Então, cenoura, abóbora, mamão, alimentos alaranjados são ótimos para comer nessa época do ano. E para quem está procurando um bronzeado, também é melhor ainda, porque eles fazem com que esse bronzeado fique por mais tempo. Entendi. Temos aqui uma outra pergunta de um leitor, o nome dele é Betinho Carvalho. Aí ele está perguntando qual é o melhor tratamento para dermatite seborreica. A dermatite seborreica também é uma condição crônica, não vai ter cura. Então, é o tempo inteiro tratando com remédios mais fortes ou mais fracos, de acordo com a crise. Agora, o verão tende a melhorar a dermatite seborreica. Pegar um pouquinho de sol melhora. A dermatite seborreica é aquela que descama a sobrancelha, é a caspa. A caspa pode acometer o cabelo ou pode acometer o corpo. Descamação da sobrancelha, descamação no sulco, no nariz, atrás da orelha, isso é a dermatite seborreica. E pegar um pouquinho de sol ajuda.
E aí, fora isso, tratamentos com remédios antifúngicos, porque tem fungo associado. Apesar dela não contaminar, é um fungo que está no nosso corpo. Remédios antifúngicos ajudam a diminuir, reduzir a oleosidade do rosto ajuda a diminuir. Em casos mais graves, pomadas com a corticoide. E como é que eu posso estar diminuindo a oleosidade do meu rosto? Tem sabonetes específicos para pele oleosa. Em geral, esses sabonetes contêm substâncias à base de ácido salicílico, que eles ressecam a atividade da glândula sebácea. Não adianta ficar lavando o rosto o tempo inteiro, tá? Eu vejo que quem tem a pele oleosa tem a tendência de a cada 1 hora querer lavar. Isso pode acabar fazendo um efeito rebote. O organismo entende que está faltando oleosidade e aumenta a produção de oleosidade. Então tem que ser de acordo com o explicado pelo seu dermatologista. Tem produtos que você passa para ajudar a controlar a secreção dessa glândula e o filtro solar tem que ser um filtro ideal. Não adianta usar qualquer filtro, porque se a pele for oleosa, vai piorar a oleosidade e vai estimular a acne. Aí abandona o filtro, para de usar, porque acha que não se dá bem com o filtro. Não muitas vezes é só um filtro que não foi escolhido adequadamente. Entendi. Doutora, é mito ou é verdade? No verão as acnes tendem a aparecer com maior frequência? Tendem a aparecer porque a pele está mais oleosa. E a quantidade de espinha está relacionada ao aumento da produção da glândula sebácea. Uma coisa que é uma falsa sensação é de que o sol vai melhorar a espinha. Porque na hora o sol dá aquele efeito de secar. Então dá a sensação que a pele está melhor, que as espinhas secaram. Até tem uma atividade anti-inflamatória leve, mas depois de um tempo é a mesma coisa do sabonete. Faz o efeito rebote, a glândula sebácea entende que está mais ressecado a pele, aumenta a atividade dela, aumenta a oleosidade, aumenta a espinha. Fora as marcas, né? Porque se você tá com um monte de espinha no rosto, é como se tivesse com machucado. Você pega o sol em cima daquele machucado, a chance de ficar uma marca é muito maior. E aí é mais difícil de tratar. E fica aquele incômodo, né? Aquele desconforto e aquela sensação de descuidado, né? De uma pele descuidada, né? De mancha, de cicatriz. E esses banquinhos também de cadeira de praia, doutora, que enfim, ficam molhados, aí passa para um, passa para outro, enfim, transmissão de bactérias, como é que é isso? A transmissão é principalmente de fungo, né? Que são as micoses que cobrir o local que você vai sentar, não sentar no lugar que outra pessoa que você nem conhece sentou. Como funciona em sauna também, cobrir o lugar que você vai sentar na sauna, que também é úmido, à beira da piscina, a transmissão é principalmente disso. Agora, bactérias também. É uma época do ano que aumenta, por exemplo, o impetigo, que dá muito em criança, que são umas feridinhas na pele. Aumenta furúnculos, que são aquelas lesões grandes que inflamam, muito dolorosas. Isso tudo são por bactérias. Foliculite, que é a inflamação do pelinho. Aumenta até pelo fato da gilete ficar mais contaminada. O calor deixa a gilete da lâmina de barbear contaminar mais rápido. Então tem que trocar com mais frequência. E qual é a principal causa da foliculite? É a obstrução da saída do pelo contaminada por bactéria. Então, em geral, a foliculite dá muito em área de atrito, exatamente por essa obstrução. Na mulher dá muito em virilha, pelo atrito da gilete ou da cera de depilar, ou na região glútea. No homem dá mais na barba. Então é uma soma de uma predisposição a ter, pelo atrito naquele local e pela inflamação bacteriana, seja pela gilete ou seja por contaminação externa. Tem como prevenir? Tem como, enfim, diminuir? Tem. Quem tem foliculite com frequência, na virilha o que eu sugiro é a depilação. A laser é o mais indicado, porque o contato com a lâmina vai estar sempre ali, ou com a depilação vai estar sempre ali. Então o ideal seria realmente a depilação. Mas a foliculite no glúteo, tem cremes que vão amenizar, sabonetes antibacterianos para diminuir a concentração de bactéria vão amenizar, e secativos parecidos com o que a gente usa nas espinhas, também são eficazes na foliculite, à base ou não de antibióticos. Entendi. Doutora, você quer acrescentar mais alguma informação? Você quer destacar mais alguma informação para o leitor? Uma coisa importante é que esse mês a gente está no Dezembro Laranja, que é uma campanha da sociedade contra o câncer de pele, que é o principal. O principal recado que eu poderia trazer aqui em relação ao sol é realmente o câncer de pele. Eu atendo todos os dias câncer de pele, então é tomar cuidado mesmo. Leia sobre o Dezembro Laranja, tem as orientações todas de como se expor, como se proteger, o sol que pode pegar, o sol que não pode pegar.
Isso é importante, acho que essa é a maior dica. Tá surgindo aqui uma outra pergunta aqui que eu acabei de receber. A Janete Dias, ela tá falando assim, quem tem lúpus, se usar roupas de manga comprida, é suficiente para não reativá-lo? Não. O lúpus é uma doença rara, que ele é muito desencajado pelo sol e é grave. Então é diferente, aí foge da questão estética. A questão estética, assim, de mancha você trata a mancha depois, mas o lúpus o ideal é não se expor ao sol mesmo, nem com a proteção. Porque a mesma camisa que tem aquele filtro solar incorporado nela, ela não barra totalmente o sol. Alguns raios solares vão passar ali. E fora o rosto, proteger totalmente o rosto é difícil. O lúpus, ele dá uma lesão no rosto que é avermelhada e o rosto acaba ficando muito exposto a fugir mesmo do sol. Perfeito, doutora. Eu quero agradecer a sua presença. Muito obrigado por você ter vindo aqui e ter falado isso com a gente. A gente conseguiu esclarecer aí bastante coisas sobre o tema. Enfim, tem muita coisa ainda para falar, mas eu acho que a gente vai precisar de outras transmissões para a gente poder aprofundar o assunto. Agradeço a sua presença, agradeço a sua participação também, leitor. E é isso aí. Obrigado, doutora. Obrigada a você.